Continuando a nossa série de vídeos sobre a Santa Missa Tridentina, nesse vídeo aqui nós vamos aprender a atuar de cerimoniário. Então as respostas e os movimentos mais simples, básicos de acólito, você já deve saber. Então primeiro aprenda a ser acólito e depois aprenda a ser cerimoniário. O cerimoniário ele sempre vai ficar ao lado do padre, ao lado do celebrante. Então, veja aí na procissão, o cerimoniário é o último da fila e atrás dele o padre. Ele vai chegar aos pés do altar, vai receber o barrete como de costume e vai ficar à direita do padre. O cerimoniário ele entrega o barrete para o acólito número 1, que deixa o barrete na credência e depois volta para ficar mais à direita do cerimoniário. Então quem fica à direita do padre é o cerimoniário, e não o acólito número 1, como é de costume nas missas rezadas. Como essa é uma missa mais solene, então o padre nunca vai entrar com o cálice. Pode ou não ter o asperges. Se tiver o asperges, como nós vamos mostrar agora, quem vai ao lado do padre é o turiferário e o cerimoniário. O cerimoniário à direita e o turiferário à esquerda, para o asperges. Note que todos os três acólitos que estiverem ao lado do padre devem inclinar-se no Misereatur e no Et tibi pater e Et te pater. Vou mostrar nesse outro vídeo como vocês devem proceder se for uma missa dominical, uma missa paroquial com asperges. Então primeiro chegou o turiferário à frente, depois as tochas, os demais coroinhas, o cerimoniário veio à frente e como existe alguns degraus nesse presbitério aí, o cerimoniário ajudou o padre a subir. Ele mesmo, o cerimoniário, colocou o barrete na credência e ficou ao lado esquerdo do padre. Então, houve uma mudança aí. O turiferário, como vocês sabem, quando tem um asperges, ele vai à frente com a água benta. Se você não se recorda disso, volte lá e assista o vídeo novamente. Então, ambos os acólitos, tanto o cerimoniário como o turiferário, vão segurando a capa asperges do padre enquanto ele abençoa. Se houver o canto do Glória, tiver qualquer canto, e no canto, na letra da música, disser Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o padre ele vai virar-se para o tabernáculo, para Jesus, e vai fazer a vênia. Então fique atento, senão você pode se enrolar na capa e cair todo mundo no chão. Retornando o padre aos pés do altar, vocês permaneçam de pé para o restante das orações. Não fiquem ajoelhados. Todos se ajoelham quando o padre terminar as orações. O cerimoniário ajuda a retirar a capa pluvial, depois entrega ao turiferário, que vai levar para a sacristia e já vai aproveitar e buscar o turíbulo. Ele vai para a sacristia, enquanto isso o cerimoniário ajuda o padre a se vestir, como se fosse na sacristia mesmo, e depois disso retorna à direita do padre para as orações ao pé do altar, como nós vimos no primeiro vídeo. Terminadas as orações ao pé do altar, o padre vai incensar o altar. Então o cerimoniário e o coroinha número 2 vão ajudá-lo a subir os degraus. O cerimoniário vai ao encontro do turiferário, que vai estar com a naveta e com o turíbulo, vai subir pelo lado mais longo, vai dar a volta ao altar, não vai subir na diagonal, vai pegar a naveta, vai beijá-la, depois beijar a mão do padre, entregá-lo, o padre vai retirar o incenso, colocar no turíbulo, que o turiferário vai estar apresentando, vai abençoar o incenso com o sinal da cruz e depois vai incensar o altar, como nós vimos no vídeo do incenso. Então primeiro ele vai para o lado direito, depois para o lado esquerdo, depois volta para o lado direito. Lembre-se de apoiar o cotovelo do padre quando ele for ajoelhar na frente do tabernáculo, como o coroinha aí fez, veja. Depois disso, o padre vai entregar o turíbulo para o cerimoniário, que beija a sua mão, depois beija o turíbulo, desce os degraus e vai incensar o padre com 3 ductos, ou seja, 3 vezes de 2. 1, 2 e 3. Faz a vênia, entrega para o turiferário e depois vai ficar ao lado direito do missal. O cerimoniário, como eu disse, ele vai sempre ficar ao lado do padre. E a cada nova oração, o cerimoniário indica, com a mão espalmada, com os dedos retos,
e justapostos, onde está a oração. Se for uma missa sem incenso, logo após as orações ao pé do altar, o cerimoniário vai pelo lado mais longo e fica do lado do missal e procede da mesma forma. Fique atento para que, quando o sacerdote pronunciar o nome de Jesus, todos façam a vênia, o cerimoniário e o sacerdote. Depois das orações, o padre vai para o centro do altar e o cerimoniário desce para ficar ao lado do acólito número 1. O padre então vai cantar o Glória e todos fazem a vênia quando ele fizer. Mas o coral vai cantar um Glória, podemos dizer assim, dos fiéis. Então o padre vai falar bem mais rápido e depois ele vai assentar-se para esperar o Glória dos fiéis terminar. Os acólitos genuflectam juntamente com o padre, esperam ele descer para depois caminharem com ele para os assentos. Então entrega-se o barrete, beija o barrete, depois beija a mão, levantam a casula para colocá-la por cima do encosto da cadeira e depois os dois acólitos fazem uma vênia entre si, e assentam-se. O cerimoniário fica à direita nessa posição. Ainda estão cantando o Glória e quando o coral for cantar Gracias admus tibi propter maium gloriam tuam, o cerimoniário fará uma vênia para o sacerdote e depois virar-se-á para o tabernáculo e fará uma vênia para Jesus e retornará para sua posição. E o repetirá todas as vezes que o padre deveria fazê-lo se estivesse recitando o Glória sozinho. Quando o coral cantar, então, Tu solos altíssimos Jesu Christe, o padre já não vai mais colocar o barrete. Vocês vão esperar para as últimas palavras, em Gloria Dei Patris Amen, fazer o sinal da cruz. O acólito número 1 vai pegar o barrete, colocá-lo, todos irão para o altar, o presbitério, e o cerimoniário já vai para o lado do missal, quando o padre disser E le sue epistole beate Pauli apostoli ad Hebreus. Quando o padre terminar de cantar a epístola, ele vai fazer um sinal, o coral vai começar a cantar o gradual, trato ou aleluia, ele vai fazer as suas orações respectivas e depois vai retornar para o assento. Então, o acólito cerimoniário vão proceder da mesma maneira que no início da Santa Missa. Ao término do Aleluia, o sacerdote vai proclamar o Evangelho. Então, o cerimoniário e o turiferário sobem pelo lado mais longo, pelo lado direito do altar, procede da mesma forma como no início da Santa Missa. O sacerdote recita o Munda Cor Meum, todos os acólitos se encontram no meio na parte de baixo do altar, aos pés do altar, mas no meio, no centro, e só o cerimoniário que estará com o missal é que tomará o caminho mais curto, subirá direto na diagonal para o lado esquerdo do altar. As tochas ficam ao lado do sacerdote, o cerimoniário e o turiferário ficam atrás do sacerdote, como está sendo mostrado aí. Quando o sacerdote anunciar a proclamação do Evangelho, o cerimoniário leva o turíbulo pelo centro do altar e entregará ao sacerdote pelo lado direito. Os dois ficarão voltados para o missal, enquanto o padre incensa o missal, e depois o cerimoniário descerá com o turíbulo e irá esperar, no mesmo lugar onde estava, a proclamação do Evangelho.
Dominus vobiscum. Benedictionem Sancte Evangelii, secundum Johannem. Se na Santa Missa não tiver incenso, como nessa aí que nós mostramos, o cerimoniário basicamente procede da mesma forma, só que sem o incenso. Então ele levanta-se, ajuda o sacerdote a subir, vai pelo lado mais longo, pega o missal, desce pelo lado mais curto, ajoelha-se com todos, sobe pelo lado mais curto e desce, ficando ao lado aí do suposto, do pretenso, do hipotético turiferário. Para a homilia, o cerimoniário, como de costume, ou ele pega o barrete, ou o microfone e as anotações do padre, como que o seu pároco gostar. Se for tirar a casula, auxilie ele a tirar a casula. Como, por exemplo, gosta de fazer esse sacerdote do IBP. Lembre-se que o cerimoniário sempre ficará à direita do padre. Então, vai levar o barrete dele, vai ajoelhar-se na frente do altar, e depois ficará à sua direita, inclusive durante toda a homilia. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois da homilia, o padre vai rezar o creio. Então, todos se ajoelham novamente, pega o barrete, o microfone, vai colocar o manípulo e ele vai rezar o creio, todos de pé. Depois que o padre acabar, ele vai descer e vai ajoelhar-se, se já estiver na hora de cantar o Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Enquanto o coral pronunciar essas palavras, o padre e todos os acólitos ficam de joelhos. E depois retornam para os seus assentos, como fizeram já várias vezes durante a Santa Missa. Enquanto isso, o cerimoniário pega o cálice, desdobra o corporal, coloca sobre o altar e deixa o cálice por cima dele, ainda coberto com véu. Da mesma forma, ao Simul Adorator, todos fazem a vênia. Dominus vobiscum. O ofício do cerimoniário é sempre coordenar os acólitos. Então, no ofertório, ele só deveria esperar o turíbulo. Mas nesse aí ele subiu para dobrar o véu, talvez porque o segundo acólito, o acólito número 2, demorou um pouco. De toda forma, ele vai esperar aos pés do altar, como está sendo mostrado aí, até que todas as oblatas tenham sido oferecidas pelo padre. Quando o padre acabar de oferecer o cálice, rezando Veni Sanctificator Spiritus, o cerimoniário dá o sinal para o turiferário, que se aproximará e entregará o turíbulo para o cerimoniário. E eles vão proceder da mesma forma. Sobem o cerimoniário e o turiferário. Primeiro o cerimoniário pega a naveta, retira a colher, beija a mão do padre, entrega a colher para ele. O padre vai pegar o incenso novamente, colocar no turíbulo, que será aberto pelo turiferário, vai devolver a naveta para o cerimoniário, vai abençoar o incenso. Depois o cerimoniário devolve a naveta para o turiferário, pega o turíbulo, beija a mão do padre e o ajuda a incensar o altar, procedendo da mesma forma como foi feito das outras vezes. O turiferário então acompanha o padre da mesma forma. O acólito número 2 retira o missal e fica com ele voltado para o altar. Vocês perceberam que o acólito número 1 e o número 2 interromperam o seu ofício na credência, né? Porque o próximo passo seria lavar a mão do padre, proceder ao lavabo. Mas retiram o missal e só depois que devolve o missal, enquanto o padre está sendo incensado, é que eles vão pegar o manustérgio e a água para que o padre lave as mãos. Depois que incensar o padre, o cerimoniário então devolve o turíbulo para o turiferário e este, o último turiferário, incensará os demais ministros e depois a assembleia. O cerimoniário então logo vai para o lado do missal para preparar as orações do padre.
E aqui está o motivo de que o cerimoniário precisa conhecer mais a Santa Missa e não pode só querer ficar assim do lado do missal, não é isso que ele faz. O cerimoniário, ele, além de coordenar todas as ações dos demais ministros, é claro, todos os outros devem saber suas ações, o que deve ser feito a cada momento. Mas o cerimoniário, ele indica qual é o momento correto, porque ele está ao lado do padre e vê as orações que estão sendo recitadas. Mas então, o cerimoniário, ele tem que ter o conhecimento de qual missa que está sendo rezada e quais são as orações a cada momento. Porque ele que indica, ele que vira a página. Tá vendo que os olhos dele ficam acompanhando o missal? Porque o padre, ele não vai ficar virando a página, quem vai fazer isso é o cerimoniário. Então, principalmente no momento do cânon, que é após o ofertório, né, para a consagração, o cerimoniário fica acompanhando e mudando a página quando for necessário. Quando o padre disser o Orate Fratres, será a vez da secreta. Então, o cerimoniário tem que saber onde é a missa do dia e onde está a secreta, e se está sendo celebrada mais de uma missa. Depois da secreta, vem o prefácio. Então, o acólito, o cerimoniário, tem que saber onde está o prefácio, qual é o prefácio do dia, da Santa Missa. Depois disso, vem o cânon. E aí o cânon é mais fácil, é só ele acompanhar, vai estar sempre em todas as páginas seguintes. O cerimoniário, como você pode ver aí, faz os sinais, né, para os coroinhas baterem o sino e a assembleia ajoelhar-se. Quando chega o momento da consagração, o cerimoniário desce e ajoelha-se e levanta a casula. Então o acólito número 1 e o acólito número 2 permanecem no mesmo local, né, no primeiro degrau, ajoelhados. Só quando o padre termina a consagração é que o cerimoniário volta. E omnia saecula saeculorum. Orem, specie Sanctus Domini, et benedictione cornati, laudemus dicere, ademus e vies incelis, sanctificetur nomen tuum, averia trium tuum, dia voluntas tua, sicut in cielo et in terra, ad nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos incas in tentazione. E omnia saecula saeculorum. As Dominis in semper convivissum. O cerimoniário sempre se genuflecta junto com o padre e bate no peito ao Agnus Dei, sempre atento para virar a página do missal. Quando terminar a consagração, o turiferário já vai para a sacristia e o cerimoniário levanta-se e fica ao lado do missal. Quando o cerimoniário virar a página que estiver escrito o Domine Nossum Dignus, ele já vai deixar o missal e vai ajoelhar-se ao lado esquerdo do acólito número 2 e vai esperar o padre comungar. Depois que o padre comungar o precioso corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o acólito número 1 vai buscar a patena na credência. Quando ele retornar, todos se ajoelham no centro, no supedâneo, no primeiro degrau, no último degrau, na verdade. E quando o padre comungar o precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o cerimoniário se inclina, todos se inclinam, o cerimoniário puxa o confiteor. E aí se procede da forma como é de praxe. Todos se ajoelham, recebem a comunhão, e depois o acólito que está com a patena acompanhará o padre para a comunhão dos fiéis. Omnia saecula saeculorum. Amen. Gloria a Deus, Spiritus Sanctus,
entre a instruzione formati, laudemus dicere, ave nostre dies sanctificetur dominum, ave via vetum, via voluntas sua, secut in cielo et in terra, valemas un quotidianum ad nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, secut et magnificentur servitoribus nostri, et nos inculcat in gratione. Serviamus amabo. Et omnia secula seculorum. Amen. As omnis et semper Christum. Et nos Spiritus. Agora o acólito vai virar na página que tem o Domine nos Fundinhos e vai se afastar e ajoelhar, como foi dito da outra vez. O padre diz o Domine nos Fundinhos, o coroinha bateu o sino da mesma forma. Quando ele terminar, vai buscar a patena. Quando ele for consumir o precioso sangue, todos rezam o Confiteor. Voltando aqui para aquele vídeo da administração, repare também na posição das mãos, que é diferente do IBP para a administração apostólica. Et omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Suum corda. Gratias adamus, Domino Deo nostro. Edium et usum est, cum ex salutare, nas divi semper, et unive, gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens et Deus, qui omni carnate mysterium, novum et omnis, los uve, caritatis infusi, quantum visimet et moiacimus, et divisibilium, amore, abiacamo, et Deum, omnis et angelis, omnis illuminationibus, omnis celestis et celestius, in glorietu et animus, sine fide, diligentes. Et omnia secula seculorum. Oremus, sanctis sanctamus monite, et divina discussione formati, audemus dicere, Pater nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, valemus un quotidianum ad nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos invitibus servitoribus nostris, et ne nos inculcas in tentazione. Et omnia secula seculorum. As omnis in semper vobiscum. Após a comunhão, o cerimoniário ajuda o padre a subir ao altar e depois ajoelha-se do lado da epístola,
então oposto ao lado do missal, e vai esperar que os acólitos troquem o missal de lugar e o véu também. Quando o missal voltar para o lugar, o cerimoniário sobe então e marca as próximas orações do padre. Então tem a comunhão, depois ele fala Dominus Vobiscum e depois a pós-comunhão. Dominus vobiscum. Oremos, esta pessoa de Deus, o nosso dia sábado município de geração esse salto, e também desse espírito selágico, vai dar muito da Espírito Santo de Deus, pelo minha sequela sequela. Depois disso, o acólito ajoelha-se para receber a missa, que o padre vai cantar o Ite Missa Est e vai abençoar. Nessa missa aqui, que eu estou mostrando especificamente, o evangelho foi o início do evangelho de São João, então não tem o último evangelho. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Mas como em 99,999% das Santas Missas tem o último evangelho, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês. O cerimoniário só fica como se fosse o acólito número 1, aguardando, virado para o missal, faz a genuflexão ao Et Incarnatus Est e aguarda o padre para entregá-lo o barrete. É interessante notar que o turiferário ele já deve estar com o turíbulo na credência, para quando da procissão de saída, ele já estará à frente. Nesse aí o padre deu alguns avisos, mas tudo bem. O turiferário sai na frente da procissão, depois as tochas, os demais acólitos, e o cerimoniário é o último, e depois vem o sacerdote. E por último eu coloquei aqui essa missa de Requiem para vocês verem que é a mesma coisa. Aqui eles esqueceram de levar a patena, então o cerimoniário foi lá e fez esse favor. Depois marcou as orações, como eu expliquei mais atrás. Perceba que o IBP tem outro costume que é diferente da administração. O cerimoniário eles costumam se afastar várias vezes do missal por variados motivos, então na administração não tem isso. Dominus vobiscum, et oremus, invegia paetus Domini anima flamme tue Virgine, dulcis et consortium, cuius perpetua misericordia consecut est sacramentum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum divina Trina Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et conspiritum tuo, requiescant in pace. Amen. Mas como na missa de Requiem não tem a última bênção, o Ite Missa Est, então os acólitos já esperam, de pé mesmo, para o último evangelho. E depois procedem para a saída se não houver outros avisos.